Fala Filmicom, hoje estreando aqui nosso quadro de entrevistas, eu trouxe aqui o Fernando De Bortoli, que é do canal Aero, e ele também é um apaixonado por aviação e audiovisual, dois mundos que a gente também aqui adora muito. É verdade, eu tentei unir as duas coisas com o Aero, o audiovisual e a aviação. Que legal. E Fernando, conta pra gente aqui como você começou no audiovisual? Cara, audiovisual e aviação foram duas coisas que seguiram em paralelo na minha vida desde que eu era criança. Então eu ficava assim, uma vez eu queria brincar de fazer vídeo, outra vez eu queria brincar de voar em simulador. Então ficava essas duas coisas assim, andando juntas. E eu lembro que o audiovisual ele começou quando eu já me conhecia por gente, desde que eu me conheço por gente, que eu pegava a câmera do meu pai, VHS, e filmava, eu e meu irmão em casa e tal. E aí a coisa ela foi seguindo nesse caminho. Aí eu descobri a aviação, também fui andando com a aviação. E em 2004 eu criei minha primeira produtora com um amigo que eu conheci num curso de Photoshop. Tinha não muito a ver, né? Era o multimídia da época. Era o multimídia da época. E aí a gente montou uma produtora, ficamos com a produtora quase um ano, até que eu me mudei para o Canadá. Nesse período que eu estava com a produtora, eu estava fazendo faculdade de aviação civil, então as coisas andando em paralelo desde aquela época. Aí eu me mudei para o Canadá e lá eu acabei fazendo curso de cinema. Fui lá para estudar inglês, a princípio, eu acabei fazendo curso de cinema. Quando eu voltei, aí eu saí da aviação e me dediquei ao audiovisual. Aí eu montei minha produtora Singular Filmes em 2009 e tô com ela até hoje, seguindo aí esse caminho. Legal. Seu pai, os seus familiares tinham alguma relação assim, com o audiovisual ou não? Nada. Foi puro... Quis comprar uma câmera e... Exatamente, quis comprar uma câmera. Meu pai, ele tinha VHS para filmar os filhos na época e era isso. E já era aquela curiosidade, né, desde criança, de ter acesso e gravar. Se tivesse YouTube naquela época, talvez eu teria sido um youtuber de 10 anos de idade. Ia chegar antes do PC Siqueira e do Felipe Com Neto. certeza. E você comentou que você teve, com a sua produtora, você chegou a trabalhar um tempo nos Estados Unidos, né? Sim, sim. Como que foi trabalhar por lá? Por que você voltou? Eu queria abrir um braço da produtora lá. Na verdade, não foi... Eu morei no Canadá, acabei indo para os Estados Unidos, porque minha mulher tinha morado naquela região que a gente foi. E tinham algumas oportunidades lá. Ela tinha uma amiga que era casada com um cara que tinha o cara era americano e tinha algumas oportunidades pra gente abraçar lá. E a gente foi. Ficamos 2 anos com a produtora lá. E a gente ficava meio que na ponte aérea, um pouco lá, um pouco aqui, porque a gente não fechou a produtora daqui, a gente ficou com as duas. A gente usava muito da estrutura daqui também para atender lá. E a gente atendeu muito o mercado automobilístico. A gente fez muito vídeo de carro. Começamos a entrar um pouco na parte de real estate, né, que eles chamam, que é o mercado imobiliário, filmando casas e tudo mais. Só que eu tomei um golpe do meu sócio, desse cara que virou meu sócio ali na época e que ele acabou começando a fechar coisas com clientes e não repassar para mim. Porque como eu não estava lá 24 horas, não estava full time nos Estados Unidos, ele acabou começando a fazer essas coisas sem eu saber. Isso me desanimou bastante. Então depois isso aconteceu, eu ainda fiquei alguns meses com a produtora lá, mas depois que aconteceu eu meio que resolvi voltar e me dedicar mais aqui no Brasil. E como que era? Eu vi lá que vocês fizeram bastante coisa de carros também. Sim, né? sim. Como que era trabalhar lá com esse mercado, assim, lance de talvez de segurança e de estrutura, assim, do audiovisual mesmo? O mercado é muito diferente, né? Acho que segurança é uma coisa que é um ponto-chave. Segurança de trabalhar, né? Segurança de você poder estar filmando em algum lugar sem nenhum risco, né? E o mercado ele é muito profissional. Mesmo a gente que estava trabalhando numa fatia pequena de mercado, onde tinha... não era Hollywood que eu estava trabalhando, era um negócio bem local ali. Mas você sentia um profissionalismo das pessoas que estavam em volta. Então tinha um respeito maior com o horário de trabalho, tinha um respeito maior com o vídeo que você está entregando, de entender que aquele projeto, por menor que ele seja, ele é um trabalho de alguém que estudou para fazer aquilo. Coisa que infelizmente no Brasil muitas vezes não acontece, né? Então você tem a segurança de não correr riscos em termos de você poder andar com o seu carro, com o seu equipamento todo e saber que ninguém vai levar o seu carro embora, e ao mesmo tempo a segurança de saber que você está sendo bem reconhecido por aquilo. Por outro lado, a remuneração do mercado audiovisual nos Estados Unidos que não seja
ligado à indústria do cinema, ela é muito baixa. Né? Então, por isso que você tem publicidades muito inferiores nos Estados Unidos do que no Brasil. Porque a indústria audiovisual no Brasil está muito ligada à publicidade. Tava, né? Agora mudou muito. Mas estava muito ligada à publicidade, a esse tipo de conteúdo. Nos Estados Unidos está ligado ao cinema. Então tem um pouco essa diferença. A gente sentiu um pouco essa diferença de trabalhar lá e trabalhar aqui. Né? Aqui, querendo ou não, a gente ganhava mais para fazer o que a gente fazia do que estava fazendo lá. Você acha que isso tem influência por conta dos Estados Unidos ser muito grande e não ter somente, sei lá, aqui a gente trabalha muito com o eixo Rio e São Paulo, né? Lá as coisas são 60 estados, 50 estados? 50 estados. Você acha que isso influencia para esse lance da publicidade ser menor lá? Eu acho que sim. Eu acho que os Estados Unidos, na publicidade, é muito local. Existem as publicidades nacionais, que vão principalmente no sul, na final do Super Bowl, que são aqueles filmes que são produzidos por diretores de cinema, com atores de cinema, que assim, fazem filmes de 30 segundos. Fora isso, a publicidade em geral ela é muito local. Então, justamente por conta de ter uma diversidade grande, por muitos estados serem muito desenvolvidos, tem uma estrutura maior. Cada cidade tem uma TV, né? Exatamente. Aqui já é mais difícil. Né? Exatamente. Então aqui você tem uma TV que é que manda em todas, aí tem as afiliadas daquela emissora. No Brasil acontece muito isso, do mercado local de publicidade, né? Mas nos Estados Unidos esse local ele é muito maior. Aqui você está falando nas principais cidades, se você citar do Brasil, você vai ter o quê? São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Brasília, Porto Alegre, Curitiba. Você tem aí cinco cidades grandes, né? Nos Estados Unidos você tem pelo menos cidades de 30 a 40 estados que são cidades que comportam isso. Apesar de não ter 20 milhões de habitantes, mas comportam esse tipo de produção. Cara, isso é engraçado até no lance da estrutura, que você percebe isso até com aeroportos, né? Aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade enorme de ter aeroportos nas principais cidades, e quando tem é muito pequeno, muito precário. E lá fora, qualquer cidadezinha que você vai, tem um aeroporto maior do que Congonhas. É verdade. do lado de onde eu morava tinha um aeroporto regional, que a gente pode considerar como se fosse um aeroporto de Bragança Paulista em São Paulo. Só que o aeroporto tinha 2 pistas, balizamento noturno, a noite toda, assim, é um negócio absurdo, né? E no Brasil não tem. Então eu acho que é muito difícil você comparar, tanto na aviação quanto no audiovisual, a estrutura americana com a estrutura brasileira. Legal, não imaginava esse lance da... A gente tira leite de pedra no Brasil, né? Só que tem uma diferença também. No Brasil, o brasileiro é muito criativo. E o brasileiro resolve. Então, deu uma pane numa luz, você vai resolver aquele negócio. O gringo não vai pôr a mão, né? Não, ele vai esperar o profissional daquilo lá chegar para trocar o negócio. Então, existe outro estilo de trabalho. Não era o trabalho que eu fazia, porque eu era uma produtora pequena fazendo trabalhos pequenos. Então, eu era meio que o faz tudo, né? Mas é outro tipo de visão, assim, do mercado como um todo. Legal. Mas foi legal, foi uma experiência bacana, eu com certeza faria de novo. E de volta ao Brasil... como que foi a Singular antes do YouTube? A Singular antes do YouTube, cara, atendia basicamente o mercado corporativo, vídeos de treinamento, vídeos publicitários, vídeos institucionais, e o mercado publicitário. Então fazia vídeos para TV e tudo mais. Esse mercado mudou muito de uns anos para cá, vou dizer de uns 3, 4 anos para cá, fez assim, né? Porque antigamente, tô dizendo antigamente de 5 anos para trás, você tinha que ter um pouco de bala na agulha para ter acesso a produtos de qualidade para fazer um audiovisual decente. Hoje em dia você não precisa ter tanto dinheiro para fazer um audiovisual bom. Então isso mudou completamente o mercado. Foi daí que a gente resolveu focar em ter a nossa própria mídia, em criar, primeiro, antes de ter a nossa própria mídia, em criar o nosso próprio conteúdo, ganhar dinheiro com o nosso próprio conteúdo, porque a gente estava vendo que o mercado estava mudando completamente. Coisas que se contratava a produtora para fazer, atualmente não se contrata mais. Ou uma produtora é um cara. Né? Um cara que estudou... Às vezes um influenciador. Ou um influenciador, exatamente. Ou às vezes um cara que tem uma câmera, tem um computador e sabe fazer, o cara ele atende coisas que antigamente uma produtora precisava estar lá para atender. Então essa era a Singular antes da gente começar a criar o próprio conteúdo. Eu costumo dizer que a produtora, ela é mais ou menos assim,
um serviçal de agências e de departamentos de marketing. Eles falam, você faz. Você não pensa, você não cria, né? Você não tem muita autonomia. Você não tem muita autonomia. Da sua ideia, então... E isso foi o que a gente começou a querer mudar. E foi exatamente 5 anos atrás a gente falou, não, vamos criar o nosso próprio conteúdo, vamos nós pensar em o que a gente tem que fazer, né? Como a gente tem que fazer. E aí o primeiro trabalho que a gente fez, a gente até ganhou um prêmio e tudo mais, e falou, não, então é por aqui o caminho. Mas sempre focado mais na televisão. Nosso primeiro trabalho foi um curta-metragem que a gente fez para Johnny Walker, que foi um festival que a Johnny Walker lançou, e a gente ganhou entre os melhores filmes. Foram mais de 200 filmes, a gente ganhou. O tema que a gente escolheu foi bacana e tal, e foi ali que a gente falou, acho que a gente sabe fazer. A gente não precisa de alguém falando o que a gente tem que fazer. Então a gente acabou seguindo por esse caminho. Um concurso cultural mesmo? Foi um concurso cultural da Johnny Walker. Que bacana. Tem esse vídeo online? Tem. O tema era brasileiros que servem de exemplo para outros brasileiros. E eu tinha feito um projeto com um cara que é índio, e a gente ficou muito amigos. E aí eu chamei ele para participar. Ele era o exemplo para mim, porque ele era um cara que saiu da tribo com 14 anos e hoje ele luta pela etnia dele. Né? Ele é conhecido no Brasil inteiro, tudo mais, então ele é um cara muito influenciador no meio indígena. Né? Então, para mim, ele foi um exemplo bacana, assim, a gente usou ele no filme e rendeu o prêmio também. Que legal. Vou colocar o link aí na descrição para quem quiser ver esse filme do Johnny Walker. Bom, e Fernando, como que surgiu o Programa Aero, que é hoje em dia o seu carro-chefe no YouTube, é o seu canal principal? Como que surgiu essa paixão por aviação e... Até um programa foi pra Globosat, né? Conta mais pra gente, como que foi? Bom, a paixão da aviação, por aviação veio desde cedo, e o Aero ele surgiu justamente da ideia de não ter nada na TV sobre aviação, e eu sempre quis assistir alguma coisa sobre aviação desde quando eu era criança. Existiam alguns programas de aviação, mas todos os programas que eu tenho conhecimento que foram pra TV eram muito, assim, uma produção muito, como é que eu vou dizer, uma produção pobre, uma produção... De um cara só. De um cara só e de um cara que entende de aviação, mas não entende de audiovisual, né? E normalmente o cara que entende de aviação, ele é um cara técnico, ele é um cara que... Às vezes é tão técnico que o público normal não entende, os entusiastas que querem entrar na aviação, né? Exatamente, então fica aquela coisa, o piloto adora, mas sair daquele universo não funciona. E aí... Logo nesse negócio da Johnny Walker, que eu ganhei o prêmio e tal, foi quando a gente começou a pensar em produzir algum programa. Isso foi 1 ano depois que foi aprovada a lei do audiovisual, que diz que 30% da programação da TV a cabo tem que ser brasileira na semana. A gente falou, bom, tem um espaço aí, as emissoras estão querendo colocar programação brasileira, o que a gente vai fazer? Criamos 3 projetos na época, um era sobre aviação, nem tinha nome ainda. O outro era sobre cerveja, que eu nem bebo cerveja, mas era sobre cerveja. E o outro era sobre esportes. E aí a gente apresentou os 3 projetos para algumas emissoras que a gente tinha contato, a gente prestava serviço para a Globo na época, então eu tinha uma certa facilidade de entrar e conversar com as pessoas. E aí eu apresentei os 3 projetos e me indicaram o Canal Mais Globosat, para eu falar com o pessoal do Canal Mais Globosat. E eu levei o Aero, porque foi uma coisa que eu entendo, então acho que vai ter mais... O Canal Mais, ele já era um on-demand, né? Ou não? Não, ele era um canal já mesmo. Era um canal mesmo, já era um canal da emissora, ele tinha 2 anos de vida, o canal. Era um canal muito novo, sem identidade, assim, eles não sabiam qual que era o produto que eles iam pôr ali. E aí eu fui conversar com o diretor do Globosat, do Mais Globosat, que ele me chamou para uma reunião no Rio de Janeiro, eu fui até o Rio, e o cara era aviador também. Falei, bom, tô no lugar certo, né? E aí, conversando com ele, o cara falou, não, muito legal, tal, vou comprar. Enfim, vendi o projeto para eles, começamos a produzir a primeira temporada do programa, veiculamos a primeira temporada do programa, a gente não sabia fazer programa de TV, não tinha conhecimento nesse assunto do audiovisual. Eram 13 episódios de 26 minutos cada um. Até então, o máximo que a gente tinha produzido devia ter sido vídeo de 5 minutos, né? E a gente tava com... Tem que saber blocar tudo isso, tem Exatamente, saber formato, conectar né? tudo isso. A gente a própria Globosat deu muita dica pra gente de como conectar as coisas, pra não ficar um monte de assunto solto em 26 minutos e tal. E você que foi o roteirista ou vocês tiveram Naquele momento não, naquele momento eu chamei um roteirista pra fazer, eu só dava um palpite técnico. Os assuntos, né? E eu criava as pautas, mas eu dava pro roteirista e tal. E foi até uma coisa interessante, porque
nos dias de hoje, eu jamais teria feito com a estrutura que eu fiz naquela época. Isso foi em 2014. Nos dias de hoje, eu teria reduzido pelo menos pela metade a estrutura. Então, eu tinha um roteirista, eu tinha um produtor, eu tinha 2 produtores, eu tinha 2 câmeras, tinha 3 editores, tinha uma estrutura que você olha hoje e fala, cara, sério, né, que você tá fazendo isso? Mas, enfim, eu tinha o dinheiro da Globosat disponível ali para fazer e tal, eu consegui armar aquilo naquela estrutura. E ali eu fiz a primeira temporada do programa. Só que ela não foi para a segunda temporada, porque a Globosat mudou a direção ali e tal, e o pessoal não quis a segunda temporada. E eu fiquei o ano de 2015 tentando ver alguma forma de viabilizar, porque senão o projeto do Aero ia morrer. Saquei. E você me contou que tinham 2 apresentadores, né? Tinha. E aí eles não eram muito técnicos e tal, aí às vezes você entrava, dava uma dica, né? Como que era isso? Eu nunca fui ator, nunca fui apresentador, nunca pretendia ser nada disso. E eu chamei 2 atores profissionais para fazer o programa comigo, onde eles eram leigos, com o objetivo justamente deles trazerem um olhar leigo do negócio para eu atrair o público leigo. E eu entrava em algumas matérias para dar um respaldo mais técnico. E aí eu entrei muito pouco, eu vou dizer que na primeira temporada eu fazia parte de, sei lá, 20% do programa. O restante eu deixava com eles. Você foi pegando confiança? Eu fui pegando confiança, fui entendendo um pouco como é que era o negócio. Eu trabalhava já com audiovisual há bastante tempo, então eu já tinha dirigido pessoas, já tinha trabalhado em produções com pessoas, apresentadores, atores e tal, então eu comecei a pegar um pouco da técnica do negócio. Até que eu fui me dando bem com o negócio ali, fui entendendo como é que era. Tanto é que a segunda temporada, um apresentador, ele estava com a agenda completamente cheia, não deu para contratar ele de novo. Eu falei, quer saber? Vou assumir isso aí. E fui. Aí ficou eu e a outra apresentadora. E deu certo. Deu certo. E os 2 programas foram um sucesso, né? No canal e no On Demand. Né? No canal e no On Demand. No canal deu bastante audiência, assim, claro, respeitando o tamanho do canal, né? Falo bastante audiência, não dá 30 pontos de audiência num canal a cabo, né? Mas no On Demand também, deu bastante. Foi um dos programas mais assistidos do grupo Globosat inteiro, On Demand, no primeiro mês, no mês de estreia. Isso, que legal, velho, de aviação. Né? De aviação. Que era uma coisa que o pessoal da nova direção do canal falou pra mim, nossa, mas quem que vai assistir isso? Ninguém gosta de aviação. É um negócio caro, né? Negócio caro, coisa pra milionário e tal. Hoje o canal do Aero no YouTube tem 125 mil inscritos. Não, as pessoas sabem que tem uma galera que fica na beira ali de Guarulhos, Congonhas, tirando foto de avião. Exatamente. Né? Por paixão total, né? Fernando, e como que foi esse lance de formatar um projeto? Como que você formata um projeto para entregar ele pra emissora, para você tentar vender isso? Hoje em dia, as emissoras elas já têm um sistema preparado para receber isso daí. Claro que se você tem alguém lá dentro que para te indicar, para olhar o seu projeto, é mais fácil porque as emissoras elas estão recebendo muitos projetos hoje em dia. Primeira coisa, você não pode simplesmente falar eu tenho uma ideia. Uma ideia todo mundo tem. Né? Eu costumo dizer que a diferença de uma ideia para algo bem sucedido é a execução. Não adianta você ter uma ideia e não fazer nada com ela. Então você tem um documento que você tem que escrever a sinopse do seu programa, o seu público-alvo, sinopse de episódios, a estrutura de produção. Isso está num documento que até é chamado The Bible, né, a Bíblia, que é um documento que tem disponível aí no mercado, que tem passo a passo de como você escreve um projeto para colocar para apresentar para uma emissora. Mas basicamente é isso que eu falei. Como se fosse um TCC. É um TCC, exatamente isso. Ele vai ter lá umas 20 páginas e explicando o que é o negócio. Hoje em dia, só você ter a Bíblia não adianta muita coisa, porque as pessoas, as emissoras, elas querem ver o seu projeto, né? Porque na audiovisual a gente vende algo que não é tangível, né? Então você tem que pelo menos criar alguma coisa para o cara ter uma noção. Então é extremamente necessário você produzir um piloto daquele seu projeto. Então foi o que eu fiz no Aero. A gente produziu um piloto, antes de ter emissora, antes de ter qualquer coisa, a gente produziu um piloto. A gente desenvolveu o projeto, mais ou menos com o formato da Bíblia, um pouco mais enxuto, mas seguindo ali o que precisava. E começamos a apresentar em emissoras. Tomamos não de um monte de emissora. E uma emissora, inclusive, que eu fiz um programa posteriormente lá, um outro programa. Mas você tem que ter essa estrutura e apresentar.
A partir do momento que você apresenta isso para a emissora, se a emissora se interessar por isso, você tem algumas formas de viabilizar isso em termos de recurso financeiro. Uma dessas formas é através de dinheiro público, seja pela lei de incentivo audiovisual, seja pelo PROAC, seja pela lei Rouanet, seja por qual for. Tem que ter um produtor executivo especializado nisso, porque são coisas complicadas. Você tem que ter toda a documentação certa, a sua produtora tem que ter a documentação, é complicado. Essa é uma forma de dinheiro público. A segunda forma é através do que eles chamam de dinheiro bom. O que é o dinheiro bom? O dinheiro bom é um valor que as emissoras elas têm para gastar com projetos de programas. O Aero foi através do dinheiro bom. Eu apresentei o projeto, o diretor gostou, eles tinham um recurso disponível, eles pagaram o projeto com esse recurso disponível. E a outra forma, que não vou dizer que não é a mais indicada, mas é a mais cara para o produtor, que é o licenciamento. Você produz um projeto e depois que esse programa está pronto, você licencia isso naquela emissora. Então você que financiou. Você que financiou. Só que o valor de licenciamento daquela emissora não vai pagar os custos da sua produção, provavelmente, porque o valor de licenciamento ele é mais baixo. Ele está comprando um produto pronto e você pode vender para essa, para aquela, para outra, vender fora do Brasil, enfim, dependendo, claro, do seu contrato. Né? Mas basicamente é isso. Foi como eu fiz a segunda temporada do Aero. E onde você aprendeu tudo isso? Fazendo. Estudando por conta Estudando mesmo, por conta, tendo contato com emissoras, participando de eventos de emissoras e de encontros de audiovisual, contratando pessoas que entendem do assunto. Antes da gente fazer programa, a gente fez projeto aplicando em lei. Hoje, na produtora, a gente tem um cara que entende da questão de lei e ele ajuda a gente. Então a gente tem 2 projetos aplicados na lei, no PROAC, que é do estado de São Paulo. Então, mas assim, eu não entendo da questão da lei em si. Eu sei quais são os caminhos. O burocrático eu nem quero, não é o meu negócio. Mas que contratar uma pessoa que já sabe como que faz tudo isso. Não adianta você tentar fazer sozinho se você não sabe, porque vai faltar documento, vai passar o prazo e você vai perder o negócio. Uma forma que dá para aprender bastante também é através de uma conhecida minha, que é a Krishna Marron. A Krishna, ela é do grupo do History Channel e ela tem um canal dela, não tem nada a ver com o grupo, é um canal dela que é o Imprensa Marron, é um canal bem legal. Inclusive ela foi palestrante da Filmicon ano passado, 2017. Ela é uma pessoa fantástica, cara, é uma pessoa muito gente fina. Eu acho que do meio assim das emissoras, não é puxando saco não, mas do meio das emissoras que lidam com produtoras, acho que ela é uma das pessoas mais simpáticas, assim, mais acessíveis. Foi bem legal que ela fez um microfone aberto lá e quem tinha dúvida ela ficou 1h30 ela quase no palco e a galera que legal. Assim, não, ela é muito acessível, ela é bem gente boa. E há um pouco mais de um ano atrás ela criou o canal dela, chamado Imprensa Marron, justamente para dar dicas para o pessoal do mercado como colocar projetos nas emissoras. Porque por conta da lei audiovisual, ter a necessidade de ter os 30%, eu não sei se vai cair ou se já caiu o número de reprises, porque antes, no começo, o que os caras faziam? Pegavam um filme brasileiro reprisava aquilo a semana inteira, cortaram. Vai aumentar essa carga de produção audiovisual. Então as emissoras elas têm uma necessidade real de colocar alguma coisa na grade. Colocar a coisa na grade. E você, com uma produtora só, por maior que seja essa produtora, não tem condições. E infelizmente não é tão democrático como era no começo, quando eu fiz os programas. Hoje está um pouco mais fechado nas panelinhas. Mas tem uma certa democracia para produtoras novas apresentarem projetos e entrarem e colocarem esses projetos na televisão. Conheço produtoras de um cara só que estão fazendo já o 2º, 3º projeto dentro das emissoras. Que irado. Então, vendo o canal da Krishna, eu acho que dá para acrescentar bastante esses detalhes aí. Legal. Outra dica também, outra forma, é indo num evento que chama Rio Content Market, né? Também. Que lá você pode vender seu projeto, tem todas as explicações no site, mas lá você consegue ter reuniões com os principais canais, diretores, quem faz essa adquirência das séries, né? Então é um evento bem legal que vai rolar agora, se não me engano, em março. Sim, vai rolar em abril, no começo de abril. Mudou o nome, não é mais Rio Content Market, agora Rio Content Market, agora é Rio 2C. Mudou o local, mudou tudo, mas é um evento bem legal para você, se você não tem algum projeto para apresentar, pelo menos para conhecer os players. Tem as palestras também. Tem as palestras, palestras são sensacionais e para você apresentar projetos, você tem que já fazer
a inscrição, acho que uns 3 meses antes. E aí é disso que eu falei, você tem que ter o projeto certinho, se tiver um piloto, mandar o piloto também, isso vai para uma comissão de cada emissora, e aí a emissora vai escolher se você vai poder apresentar, fazer o pitching lá ou não, né? Então é difícil, assim, é bem concorrido. Bacana. Cara, e para concluir a parte do aero, não tinha muita coisa de aviação no YouTube e tal, de conteúdo de aviação até na TV. E aí a gente estava até conversando aqui que eu lembro que tinha um programa muito antigo que era, eu não lembro o nome do cara, mas só que ele ia no Jump Seat, né, que é o assento ali atrás dos pilotos, e ele ia narrando o pouso, decolagem, como que tava, depois que eles subiam lá, depois de 10 mil pés, e putz, era a única coisa que tinha no YouTube, você colocava lá, tinha alguns pousos, decolagem, mas tinha esse programa que acho que era da Manchete, né? Você lembra disso? Eu lembro, esse programa, se eu não me engano, se for o mesmo que a gente tá falando, é um programa chamado No Ar. Que depois até conheci o dono do programa, né? É tipo um Galvão Bueno da aviação. Da aviação, E esse cara, ele fazia isso na época do Varig, da VASP, que podia ir na cabine, né? Quem não fosse da tripulação. Hoje, depois do 11 de muito setembro, não, mudou tudo. E era legal, eu não assisti esse programa porque ele não era da Manchete, ele era de uma emissora chamada Rede Gospel, que eu nem sei se existe ainda, e eu não tinha acesso a essa emissora. Eu devia ter, sei lá, uns 14, 15 anos e uns amigos meus, que hoje são pilotos, eles assistiam e a gente falava, pô, vocês assistem, eu não acesso, eu não consigo assistir. Porque não dá pra você mandar pelo WhatsApp, né? Era o Lito da época, né? Era o Lito da época, exatamente. Que legal. E aí como surgiu isso do aero ir pro YouTube? O estalo deu quando eu conheci o Lito, né? Porque ele já tinha um canal que já tinha um sucesso bom, na época que eu conheci ele, tava acho que com 150 mil inscritos por aí. Pouco menos. E eu, até então, eu estava totalmente focado na internet. Na TV. Eu já tinha pensado na internet, já tinha aberto o canal do Aero, ele já existia, mas ele existia para eu colocar teasers do que ia para a TV. E eu colocava uma vez a cada 2 meses. Que é como o Discovery, Histories fazem hoje em dia. Exatamente. Você assiste um pedacinho e fica louco para assistir. Fala, pô, e o resto, né? Assina a TV a cabo. E eu nunca tinha pensado nisso, tal. Eu fiz a segunda temporada na forma de licenciamento. A primeira eu fiz coprodução com a emissora, que foi pelo Dinheiro Bom. A segunda eles não quiseram fazer, então eu banquei e fiz pelo licenciamento. Eu fiz a série e vendi. Foi até uma negociação legal, porque eles acreditaram na minha palavra, porque eu vendi antes de fazer. Cheguei para eles e falei, olha, eu vou fazer, mas vocês, né, me adianta ou assina um contrato. Consegui um contrato antes de ter a série pronta e deu muito certo, porque eu fiz, a série foi um sucesso também. E aí eu encontrei o pessoal da Globosat no evento do Rio Content Marketing ano passado. Não estava pensando na internet naquele momento, estava meio que querendo começar a fazer alguma coisa. E eu ofereci a terceira temporada. E eles falaram, agora não. E essa segunda negativa, eu tomei uma negativa na segunda temporada, fiz do meu jeito. A segunda negativa para a terceira, falei, cara, não vou por esse caminho, vou para a internet. E aí eu comecei a produzir toda semana para o YouTube. E conheci o Lito, conheci a Ju do canal Ju Helps, conheci o Vitor do canal VHD. Juntou a turma da aviação juntou no YouTube. A gangue toda. Ninguém segura. Fizemos alguns vídeos juntos e tal, e eu comecei a pôr o conteúdo. O que eu quis fazer com o canal do Aero? Pegar o que eu tinha na TV, dar uma formatadinha só para ter um pouco mais de linguagem de internet, mas com a qualidade que eu fazia para a TV. Isso não me gerava muito custo, porque como eu fazia, a minha mulher que trabalha comigo, a Gisela, faz comigo, ela também tem conhecimento audiovisual. A gente falou assim, vamos nós produzir isso daí do nosso jeito. E a gente começou a pôr isso na internet. Então muitos dos vídeos que estão no canal do Aero, fomos nós dois que gravamos. No máximo tinha o Gino, que é o nosso câmera que trabalha com a gente, um câmera a mais ali para fazer. No perrengue, o Gino, vou passar esse link para ele assistir, o Gino sabe que é muitas vezes no perrengue, né? Irado. E pra você que não conhece o Aero, eu vou deixar o link aqui na descrição. Dá uma olhada na qualidade lá, que é valeu, Discovery Channel. E aí a gente foi fazendo desse jeito, cara. Mas deu 40 mil inscritos no canal em... Deu o quê? Uns 3, 4 meses. Vocês estão menos de um ano, né, com o canal? Menos de um ano. Mas que a gente tá trabalhando mesmo, vai fazer algum ano agora em abril. Em menos de 3 meses, 4 meses de canal, a gente bateu 40 mil inscritos. E aí a Globosat mandou um e-mail pedindo a terceira temporada, no mesmo esquema. Eu falei, beleza. Aceitei fazer a terceira temporada porque eu acho que são mídias
que ainda andam em paralelo. Eles não estão tirando você da internet. Não, né? não estão tirando. Eu combinei com eles que eu faria pegando muito do material que eu tenho na internet e colocando na TV, porque não são mídias que brigam. Eu vejo muito pela questão de idade, principalmente. O pessoal mais velho assiste a TV. O pessoal mais jovem assiste... Ele não tá acostumado a pegar um iPad. Não tá. Então, meu pai, ele repassa muitos vídeos do Aero, do canal, para os amigos dele, e o pessoal não sabe nem abrir o YouTube. Então, a TV, ela tem o seu espaço, e a TV é uma coisa que acrescenta muito em termos de vitrine, em termos de credibilidade. Sim. Então, eu hoje tenho acesso a praticamente tudo na aviação, porque eu comecei na TV. Então, porque eu já mostrei o que eu sou capaz de fazer, já coloquei 2 temporadas no ar, hoje tem um canal médio ali na internet, mas veio dessa bagagem de credibilidade de estar na televisão, né? Isso faz bastante diferença. Legal, legal que eu tava até comentando, que eu li um comentário ontem no vídeo recente que ele postou, que eles fizeram na torre de controle de Congonhas, explicando como que é todo o controle de tráfego aéreo aqui em São Paulo. E tinha até um comentário falando, nossa cara, você tá fazendo um negócio, você tá chegando em lugares que ninguém conseguia chegar na aviação. Porque realmente era uma área bem fechada assim, e você que é fã, entusiasta, não tem noção de como que funciona, todo mundo quer saber. Mas não tinha nada disso, né? Se você não era da área ou estudasse isso, jamais você ia ver como funciona. Não tinha acesso. E é uma coisa que eu sempre quis passar como mensagem do Aero, né? Por isso que chama Aero por trás da aviação. Primeira coisa, os bastidores da aviação, é o que acontece por trás ali. Mostrar coisas que ninguém tem acesso. Como é que funciona a torre de controle, como é que é feita a comida que vai parar dentro do avião, como é que é feita a manutenção. E atrair pessoas, primeiro, os entusiastas, que nem sabem que são entusiastas, nem sabem que podem ter acesso. Então você já tem aquele pessoal ali que tem um certo interesse. Tem os entusiastas que vão buscar, que vão procurar o assunto. E tem pessoas que têm medo de voar pelo simples fato de não entender como aquilo funciona. Né? Ah, eu não vou entrar num avião turbohélice porque esse teco-teco vai cair. Mas peraí, você sabe o que é um turbohélice? Você sabe como é que funciona esse negócio? Ah, mas o avião da Air France caiu indo no meio do Atlântico. Tá, mas por que o avião caiu? Entendeu? Então acho que isso que é uma coisa que o Lito faz muito bem. Desmistificar as coisas. Ler relatório e explicar a junção de fatores. Né? Exatamente. A nossa forma de conduzir, minha e do Lito, elas se somam. Né? A gente até brinca que quando a gente se conheceu e fez um vídeo juntos, o pessoal falou, os concorrentes aí. A gente não é concorrente, todo mundo soma, porque o Lito, ele lê os relatórios, ele explica daquele fato especificamente. Eu vou num lugar e mostro como aquilo lá funciona. Né? Então, se você quer saber o que aconteceu no acidente dos Mamonas, por exemplo, que foi um vídeo sensacional que o Lito postou, cara, assiste o vídeo do Lito que você vai sair. Agora eu entendi. Ele vai listando todos os elos, né? Os erros. Exatamente, tudo que foi se conectando para acontecer, para terminar no acidente. Agora, se você quiser, ele fala muito do controlador, da torre de controle, que ele falou, aí ele transferiu para o outro órgão de controle e tudo mais. Se você quer saber quem são esses órgãos de controle e como eles funcionam, aí você vê isso no Aero. Então você vê como um complementa o outro, né? Sim. E é isso que é legal, porque a gente não combina pauta. A gente fala, você vai falar isso porque eu vou falar aquilo. Não, mas a coisa ela vai se complementando sozinha, isso que fica bem legal. E o que você prospecta aí pro canal do Aero, pro futuro? Vocês estão com uma loja online, a gente está com uma loja, né? Sim, a gente está fazendo produtos, eu quero que o Aero se torne futuramente até uma marca de produtos mesmo, mas eu quero que o Aero cresça, eu quero que o Aero fique conhecido por muita gente que não é da aviação, para as pessoas entenderem do negócio. É basicamente isso, é tornar a aviação acessível a todo mundo. Isso é que eu quero com o Aero. E logo depois do Aero vocês criaram outro programa que chama Chefes na Rua, né? Sim. Logo que depois da primeira temporada do Aero, por a gente ter feito um programa de TV, eu comecei a conhecer diretores do meio da TV. E aí eu conheci 2 caras que trabalhavam numa emissora, numa TV aberta, mostrei o Aero para os caras, mostrei o que eu era capaz de fazer sem ter um conhecimento de TV, eu tinha um conhecimento audiovisual, não TV. E eles gostaram muito do trabalho e tal, e eles começaram a me chamar para fazer algumas coisas. E aí em 2015, que foi o ano que eu não fiz nada de Aero, só corri atrás e não deu nada, eles me chamaram para fazer um programa chamado Chefes na Rua, que era um programa de comida de rua ao redor do mundo. E eles me apresentaram para um cara, que hoje é um grande amigo meu, que é o Maurício,
que o Maurício ele foi responsável de trazer o movimento de food trucks no Brasil. Então os primeiros encontros de food trucks que tiveram no Brasil foi o Maurício que trouxe, porque ele já era um produtor, ele era um produtor cultural, aí ele começou a se especializar em produção de eventos gastronômicos e tudo mais. Então ele estava com bastante conhecimento, ele era casado na época com uma chefe de cozinha, então ele tinha bastante conhecimento no assunto. Esses diretores juntaram eu, que tinha uma disponibilidade para fazer o audiovisual, e ele que tinha o conhecimento, né, e fizemos o negócio. E aí a gente fez a primeira temporada do Chefs na Rua em 2015, que foi vendida pro canal Sony. Que legal. Que foi um canal que eu bati na porta 2 anos antes para vender o Aero e não quiseram. Que legal. Né? E aí foi legal, porque eu comecei a ter mais acesso às emissoras, o pessoal da Sony nos recebeu muito bem e tal. Então foi uma produção bem legal. Só que esses diretores, eles eram muito dinossauros, né? Os caras eram muito das antigas, um pensamento completamente assim, que não encaixava na visão de hoje. E aí eles acabaram saindo e eu e o Maurício tocamos a segunda temporada sozinhos. Eu com a Singular e ele com a empresa dele. E a gente fez assim, a segunda temporada, viajamos a Ásia, o Sudeste Asiático inteiro. Produzindo Chefs na Rua, foi bem legal. E nesse período que a gente ficou na Ásia, fiquei 2 meses viajando. Foi logo, é engraçado, porque eu casei, a gente viajou de lua de mel, eu e minha mulher, e da lua de mel a gente já engatou direto pra filmar Chefs na Rua, a gente não voltou pro Brasil. 3 meses de lua de mel. O pessoal achava que era isso, a gente postava que tava viajando, pô, você tá em lua de mel ainda, cara? Não, eu tô trabalhando. Que irado. Que inclusive eu trabalhei na minha lua de mel, porque como eu e a Gisela, a gente tinha um projeto de fazer um programa de TV de viagens, a gente falou, cara, já que a gente já tá com a passagem aérea pronta, já paga. Cria lá conteúdo lá mesmo, né? Fica 15 dias antes, 15 dias depois, cria o conteúdo lá, foi o que a gente fez. Então a gente fez um outro programa chamado Sonho e Destino, que vai pro Mais Globosat no final desse ano, de viagens que a gente produziu em paralelo com o Chefs na Rua. Tem alguns episódios que vocês fizeram antes, estão no YouTube também. Estão no YouTube. Vou deixar o link do canal aqui embaixo também, que é o Fernando e a esposa dele, que tem o Sonho e Destino bem legal. Inclusive eu assisti um que eles fizeram uma viagem para Ubatuba com avião, e aí eles foram para outra praia de avião, que é um avião anfíbio, pousaram, curtiram o dia. É bem legal, vale a pena assistir. Foi bem legal. A gente acabou atraindo muita gente do Aero, porque a gente fez umas collabs ali do Aero e o Sonho e Destino, então muita gente do Aero chegou. Então muita gente que segue o Sonho e Destino gosta de avião também por causa disso, né? Que legal. E aí é isso, esse é o terceiro programa que eu tô pondo no ar, que é o Sonho e Destino. Então o Aero foram 2 temporadas, estou indo para a terceira esse ano. Chefs na Rua foram 2 temporadas, não renovaram para a terceira. E aí o Sonho e Destino estou pondo a primeira temporada agora. Então querendo ou não, eu já tenho aí uma bagagem de 6 temporadas de programas veiculados, né? Em 2 emissoras diferentes. Bacana. Parabéns. Obrigado. Muito bom. E cara, pra gente concluir, como que tá a Singular agora com esse lance de YouTube, de vocês tá criando o seu próprio conteúdo? A gente tava batendo um papo sobre isso agora há pouco. Que você vê aí pro futuro com a Singular e a gente tava até falando de qualidade de vida, de você poder produzir suas próprias ideias. Quando você trabalha no mercado publicitário, quando você trabalha atendendo um cliente, a não ser se esse cliente for uma empresa que ela está contratando o seu serviço para você criar aquilo do zero, você, num papel de produtora, você está simplesmente executando a ideia que alguém faz, que a gente falou no começo. Hoje eu estou muito mais satisfeito criando as minhas próprias coisas e vendo o resultado que o que eu criei está dando. Que você que aprova, né? Eu que aprovo, né? Eu que falo que vai pro ar. Então assim, pô, um canal em menos de um ano, 120 mil inscritos. 4 temporadas de programas, 2 do Aero, uma do Chefs na Rua, que é a segunda temporada do Chefs na Rua, eu roteirizei e eu dirigi. E mais a temporada do Sonho e Destino, que eu roteirizei e dirigi junto com a Gisela. Vendo que isso está trazendo retorno, está trazendo resultado, você coloca um programa no canal Sony, dá uma boa audiência, você coloca um programa no Mais Globosat, dá uma boa audiência, cria um canal no YouTube, dá uma boa audiência com coisas que saiu da minha cabeça, você fala, bom, eu acho que eu estou aprendendo, tenho muito que aprender ainda, mas estou aprendendo pelo menos a reter a atenção do público ali. E você fica cada vez mais viciado nisso. E você tolera cada vez menos
Erros de planejamento. Erros de planejamento e correções imbecis que acontecem em algumas empresas, entendeu? Coisa que você fala, cara, eu tô virando essa noite hoje porque o desgraçado que devia ter feito isso antes não fez. E você vai ficando cada vez menos tolerante. Então, hoje eu seleciono muito os clientes. Claro que quando você está aberto a fazer qualquer coisa e você se vende no mercado de qualquer jeito, você acaba até ganhando mais dinheiro. Mas a qualidade de vida fica onde? Eu sou meio workaholic, assim, mas até que ponto, né? Eu cheguei num ponto que eu falava assim, legal, tô trabalhando pra caramba aqui, tô fazendo esse negócio, tá ficando bonito, mas que reconhecimento eu tô tendo nisso, além da grana que eu tô ganhando? Bacana, tô ganhando um dinheiro. Mas e aí? Então você fica muito preso nisso. E eu, depois de 7 anos de produtora, eu comecei a esbarrar, falando com amigos que eu atendo até hoje, que se tornaram amigos, donos de agência, donos de empresa e tal, que falavam isso pra mim. Eu conversei uma vez com um amigo meu, dono de uma agência pequena, que ele era uma agência média, de 80 a 100 funcionários, e ele chegou à mesma conclusão que eu. Falou, cara, pra onde eu tô indo? E ele virou pra mim e falou, cara, o que você tá criando? Você como Singular Filmes, legal, você é uma produtora. Além de você dar o rec na câmera ali e vender o seu conhecimento, o que você está criando? Então eu faço um filme bem legal, se o filme ganha um prêmio, o mérito é da agência. Se o filme for uma porcaria, a culpa é da produtora. Né? Então foi isso que eu comecei a pensar para criar alguma coisa, né? Para deixar alguma coisa além de simplesmente o conhecimento audiovisual. Porque tudo bem, é um serviço, todo serviço funciona dessa forma, né? Você faz aquele serviço, você vai embora e acabou, você não leva nada daquilo lá. Mas eu acho que o audiovisual é além de um serviço, né? Eu acho que a gente que faz, a gente que gosta, a gente quer ter pelo menos um reconhecimento daquilo que você está fazendo, né? Então eu fui muito para esse lado da criação do conteúdo para poder começar a chegar por outro lado, né? Para não chegar tão por baixo. É engraçado porque quando eu prestava uns serviços para uma empresa, que eu viajava com os altos executivos da empresa, nas primeiras viagens eu comecei a conhecer o pessoal, tal, eu comecei a fazer uma certa amizade com os executivos mais tops daquela empresa. E eu era amigo de um dos diretores que me deu trabalho e tal. Quando eu fui fazer outras viagens com essa mesma empresa, que tinham outros executivos que não me conheciam, me viam desse jeito. E falavam assim, o cara é simplesmente o fotógrafo e o câmera e tal. Aí eles me viam conversando com o diretor top ali, os caras vinham falar comigo, pô, se ele conhece o diretor top, ele deve ser alguém. Você fala, puta, que coisa idiota, cara. Muito nada a ver, muito nada a ver. E aí, depois já de aero, né, já tempo de aero, já estava tendo um certo reconhecimento, fui chamado para ser mestre de cerimônias de um evento de turismo, e eu vi o outro lado da moeda. Eu conversando com o pessoal do evento, como mestre de cerimônias, como alguém no evento, e o coitado do câmera, a pessoa nem olhando para a pessoa. E aí eu ainda via, o fotógrafo foi tirar uma foto da gente e tal, aí a menina que estava conversando com a gente, esse fotógrafo, não sei o que, assim, falando, dando uma... Pensando, cara, eu sou esse cara, entendeu? Eu faço o que esse cara faz. Então eu acho que Você viu os dois lados. Eu vi os dois lados. O audiovisual, se você não é do meio, se você não é um diretor conhecido, que ganhou prêmio, alguma coisa, você não é nada. Né? Então eu comecei a esbarrar nessa questão, por isso que eu quis criar alguma coisa além daquilo que eu gosto de fazer, daquilo que eu sei fazer, que é gravar, que é fazer vídeo, que é filmar, né? Mas também tem um lance que também pode ser uma pessoa que está começando também, né? Sim. Um moleque novo e também, tal. Também, tem os dois lados, claro. Mas chega uma hora que você fala, eu preciso de algo a mais, né, do que isso. E é bom que essa pessoa já pode mirar isso daí, né, como um objetivo de subir. Né? E hoje você tem essa opção. 10, 15 anos atrás você não tinha essa opção. Então hoje você tem a possibilidade de ser visto de alguma forma. Se você faz um bom trabalho, é importante dizer como você pode crescer no YouTube, não é só você colocar um vídeo lá, não é assim. Você pode ser sua própria mídia, né? Você pode ser sua própria mídia. Se você souber conduzir, fazer o negócio direitinho, você vai crescer dentro do YouTube ou outra plataforma que seja, ser sua própria mídia, ser reconhecido por isso. Coisa que 10 anos atrás, 15, quando eu comecei no audiovisual, não existia, não tinha. Então eu acho que tem essa união das coisas. Hoje eu consigo cliente
eu consigo sentar com dono de agência por conta do Aero. Eu até recentemente, semana passada, eu fui numa reunião com uma agência que o cara me chamou por causa do Aero. Mas assim, eu fui conversar com o dono de agência, coisa que antes do Aero existir... Impossível. Impossível. Essa tecla que você sempre tá batendo de, puta, eu vou conseguir pegar uma conta de uma agência, vou ter um fixo ali e tal, e... Você tem que fazer o caminho inverso. Né? Você tem que criar seu conteúdo para atingir. As pessoas vão te olhar, né? Você tem que criar uma forma de ser visto. YouTube, TV é uma forma. Muitos diretores fazem curtas-metragem, fazem longa-metragem, ganham um prêmio, alguma coisa, e é visto de outra forma. A verdade é, se você não for visto, se você não criar alguma coisa para ter uma evidência, você não consegue sair daquele mundinho, sair daquela mesmice, né? Então isso é muito importante para a galera que quer começar a pensar nisso, independente se for qual a plataforma que for, mas ter um reconhecimento além do seu conhecimento do audiovisual. Ah, eu sou um puta diretor de fotografia, faço um trabalho lindo, legal, mas alguém já viu isso? Alguém já reconheceu você por ser um bom diretor de fotografia? Né? Infelizmente você tem que ter um prêmio ali, você tem que ter alguma coisa palpável ali para a pessoa te respeitar. Legal, então acho que a dica cara, que a gente tinha falado antes, é você tem uma grande ideia, uma boa ideia, você tem que executar ela, né? Tem que executar. Eu vi um comentário de um cara logo que eu estreiei a primeira temporada do Aero, num blog de aviação, e o cara comentou assim, legal, isso daí é cópia da ideia do fulano de tal, que né, no Brasil nada se cria, tudo se copia, assim, falando mal, tal, como se eu tivesse copiado, né? Cara, eu também não vejo nada de errado você ver um negócio que tem fora e tentar trazer isso pro Brasil, claro, sabe? Nacionalizar isso, né? Exatamente. Pega uma ideia lá legal e, pô, sei lá... Exatamente, são referências, né? Eu tenho referência de programa de aviação lá de fora, que eu aproveitei bastante coisa. Tem que fazer, tem que executar, tem que trabalhar, ficar sentado falando, e aí, e se eu fizesse? Pega e faz, eu já me ferrei várias vezes. Durante esses 10 anos de produtora, eu criei várias outras empresas no caminho que não deram certo, né? E eu não tô no final, muito pelo contrário, eu tô no começo de um novo período ali da minha vida, que é a internet, né? Tô começando ainda. Que legal. Pô, bacana, Fernando. Obrigado, cara, obrigado imagina, por ter recebido a gente. Valeu, obrigado. Prazer ter você aqui no canal da Filmicom estreando esse quadro. Se você ainda não conhece o canal do Fernando, eu vou deixar o link aqui nas descrições. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Comentem, cliquem, compartilhem com seus amigos e se inscreva aqui no canal da Filmicom, que toda semana tem conteúdo novo. E acesse nosso portal também, que é o filmicom.com.br. Lá tem muitas novidades e muito mais por vir. Isso aí. Não esquece de deixar o joinha também. Também. Até um próximo. Valeu.